Olá, meus queridos e consagrados irmãos. O que eu vou lhes dizer aqui está assim consonante também com os textos paralelos, principalmente os de Marcos 6, 14 a 29 e também o de Lucas. O João Batista é uma pessoa que fica assim no anonimato no começo dos evangelhos. Primeiro porque ele se retira da vida pública social e vai para o deserto. E quem quisesse ouvir ele teria que sair do seu conforto e ir para o deserto, porque nesse tempo Deus clamava no deserto. João Batista é uma pessoa singular e especial. É sem dúvida o primeiro que compreendeu quem era o seu primo, o Jesus de Nazaré, quando ele disse: "Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo". Então vemos aqui nesse texto de Mateus, depois da morte matada de João, o Batista, que Jesus começa o seu ministério com feitos extraordinários. O João não havia feito nenhum milagre, nenhum sinal, mas Jesus veio como um furacão de graça e poder do céu, e por onde ele passava, o rastro notável ficava. Foi aí que o hipocondríaco e endemoniado do Herodes surtou e disse: "É o João Batista que ressuscitou e agora veio para nos assombrar. E pior, parece que abriu-se um portal do além. E esse sujeito que está aí tem o poder de multiplicar-se nas pessoas. E tem o poder de transferir o que ele é para mais gente. Isso é terrível. Daqui a pouco, quantas cabeças eu vou ter que mandar cortar? É um susto sem tamanho. Isso vai ficar incontrolável." E recuperando o que já vimos antes sobre a morte do João, o Herodes Antipas, que estava dando uma pissuída na Herodias, mulher do seu irmão, que também tinha o nome de Herodes, mas lá era Herodes Filipe. Houve na história 6 Herodes, 5 descendentes do primeiro Herodes, que era o Herodes o Grande, que fez uma reforma majestosa no Templo de Jerusalém, fazendo desse templo uma das 7 maravilhas do mundo daqueles dias. E bem no dia do aniversário desse Herodes Antipas, fizeram uma festa, combinada com a Herodias. Ela tinha uma filha, sobrinha do tarado aniversariante. E essa sobrinha dançou na festa para os convidados e também para ele, seduzindo o safado. A tal ponto que ele, desejando também dar uma pissuidinha na sobrinha, fez uma proposta indecente: a de dar a ela metade do seu reino por um momento carinhoso. E a pessoinha da dança entrou no jogo, mas abrindo mão de metade do reino, e pediu a cabeça do João Batista. Na verdade, ela estava satisfazendo o pedido da mãe dela, a Herodias, que já não suportava mais ser denunciada pelo João sobre o seu caso de adultério com o cunhado. E o Herodes atende o pedido da menina e manda matar o primo de Jesus. Voltando para esse texto de Mateus, o Herodes está apavorado, porque a sua culpa e o seu remorso o está carcomendo por dentro, cada vez mais. É o João, a quem eu mandei decapitar. O Herodes está perdidamente perdido. Porque antes de João Batista perder a cabeça, o Herodes já havia perdido a sua. Perdido pelo prazer no pecado com a mulher do seu irmão, depois com o desejo de prazeirar a alma no corpo da sua sobrinha, e também nos prazeres de festas e bebidas, que fizeram dele um prisioneiro do vinho, das bebidas fortes, daí ele oferecer metade do reino
por uma cama com uma menina. E agora, depois de tudo isso, ele é encarcerado nos seus medos e nas suas culpas. Ele diz: é o João, o descabeçado que voltou da morte para nos assombrar. E para piorar, potencializando outros mais com poderes e sinais miraculosos. Olha, manos, a maior desgraça do Herodes está no fato de que ele respeitava o João e gostava de ouvi-lo, mas perdeu a sua cabeça de homem e de rei por causa de algumas taças de vinho e por causa da sua busca pelo prazer, pela luxúria. Caiu no conto do prazer momentâneo e arrancou a cabeça de quem ele outrora tinha ouvidos para escutar. Versículo 20 de Marcos 6. Herodes sabia que João era um homem santo, que ele era um homem de Deus, e o tinha em elevada conta. O tinha em segurança e não deixava que ninguém tentasse mal contra ele. Essa, queridos, é a história de muitos que perdem a cabeça, perdem o prumo da vida, perdem a vida e a salvação por causa de uma seduçãozinha aqui, outra ali, um copo aqui, outro ali, vai perdendo. E quando percebem, a desgraça está feita. Se tivesse perdido metade do reino, seria pouco. A desgraça é maior e o que sobra é o remorso e uma apavorante assombração. A história de Herodes é um exemplo a ser evitado com todas as forças, porque suas escolhas acabaram em consequências trágicas e sombrias. A história aqui é triste demais, porque ninguém sabe o que se fizeram com a cabeça do João. Os textos dizem que os discípulos de João levaram o corpo dele e o sepultaram, mas a cabeça não se tem notícia. Os olhos, os ouvidos e a boca que Deus usou estava na cabeça de João. Sumiram. A cabeça foi jogada em qualquer lixeira, em qualquer canto ou beco do palácio de Herodes. Notícia alguma se tem sobre a cabeça do João Batista. E o fim de Herodes também é catastrófico. Conta a história que ele perde uma batalha terrível contra um rei nabateu, que teria sido antes o seu sogro, e que depois disso ele foi denunciado pelo seu sobrinho, o Herodes Agripa I, denunciado lá para o César em Roma, acusando-o de traição. E este César, que se chamava Calígula, o exilou em estado vergonhoso na Gália, que é a atual França. E lá ele morreu sem trono, sem poder e sem honra. No nosso próximo encontro, falaremos sobre os porquês das pessoas tão especiais e santas como João Batista viverem uma vida de perdas, como foi seu caso em perder a cabeça. Mesmo tendo um ministério de absoluta fidelidade a Deus e dos mais eficazes e eficientes ministérios da história, como podemos ver as perdas e os ganhos no reino de Deus? Deus os abençoe.